O Rei e o Rapaz da Limpeza. Era uma vez um rei que não tinha herdeiros, pois tinha ficado viúvo e não tinha filhos. Ele estava já com uma certa idade, sentia-se cansado e queria retirar-se da regência, mas não tinha ninguém a quem entregar o seu reino. E como era um rei muito justo e generoso, falou com o seu ministro mais importante e disse-lhe: "Para ser justo, quero escolher um dos meus próprios cidadãos para ser o próximo rei ou rainha do meu reino." E a palavra espalhou-se por todo o reino. Saiu um edital a informar o povo que dizia: "Se acha que tem a capacidade para liderar este país e vir a ser o próximo rei, Sua Majestade convida-o a candidatar-se à regência. Na data oficial indicada neste documento, todos os que se considerarem aptos devem apresentar-se na Praça Real para que seja iniciado o processo de seleção. Os candidatos passarão por um treino no modo de vida e nos protocolos régios para serem preparados para a liderança." No dia indicado no edital, centenas de pessoas chegaram à Praça Real. Vieram pessoas de todos os tipos, desde jovens a velhos, homens e mulheres. À chegada, todos foram informados de que não podiam encontrar o rei pessoalmente sem antes terem passado por um período de treino de 6 meses. O ministro informou-os: "Todos precisam de estar familiarizados com os costumes e protocolos reais e de passar pela educação necessária ao papel de um regente. Quando tiverem passado por todas essas áreas diferentes da vida de um rei, podem finalmente ser recebidos por Sua Majestade para a entrevista final para que seja escolhido um sucessor." Inicialmente, todos teriam a oportunidade de passar pelos banhos reais para se familiarizarem com o cuidado da higiene pessoal e com o cuidado do corpo de um monarca. Os banhos reais eram um lugar imenso e era o lugar por onde todos começariam o seu treino. De seguida, todos iriam aos roupeiros reais, onde iriam conhecer os alfaiates reais e todos iriam aprender a vestir-se, calçar-se de forma régia e a colocar as joias da coroa. Depois disso, todos passariam às cavalariças reais para aprender a nobre arte de montar os cavalos reais. De seguida, todos iriam para a Academia Real das Ciências, da Arte e da Tecnologia para aprenderem sobre arte, ciência, medicina e tecnologia. Depois, todos passariam ao Ministério e aprenderiam sobre economia, política e diplomacia. Na fase seguinte, todos passariam ao Supremo Tribunal de Justiça para aprender sobre leis, advocacia e justiça. Depois, todos iriam ao Observatório Astronómico Real e aprenderiam sobre astronomia e astrologia. Por fim, todos passariam pelo Templo Real e aprenderiam sobre religião e meditação. Eles aprenderiam todas essas coisas e no final todos teriam a oportunidade de ter uma audiência com o rei para a seleção final do novo regente para o reino. E todos ficaram muito felizes com o que era proposto e lá foram eles para os banhos reais fazer spa e massagem. Depois passaram para os roupeiros reais, onde estavam os alfaiates reais, para se vestirem com as roupas da mais fina seda e usufruírem dos mais belos luxos que um rei deve ostentar. E o programa de treino lá foi prosseguindo pelo tempo previsto. Quando faltava apenas uma semana para a audiência com o rei, este quis saber como estava a correr o treino e como estavam os candidatos a lidar com toda aquela experiência, e o ministro respondeu-lhe que iria verificar a situação. Quando o ministro passou pelas diversas áreas de treino, descobriu que muitas pessoas ainda estavam nos banhos reais e alguns deles já tinham aberto negócios a fazer massagem, reiki, a vender spa e tratamentos de estética. E o ministro perguntou-lhes: "Mas o que é que vocês ainda estão aqui a fazer? Deveriam ter continuado o treino?" E eles responderam-lhe: Não, por favor agradeça ao rei por nos ter dado este amável acordo, pois descobrimos aqui o objetivo e o propósito da nossa vida. Por favor, agradeça-lhe em nosso nome e dê-lhe o nosso cartão, pois faremos um bom desconto pelos nossos serviços para ele e para os seus ministros."
E então o ministro continuou e dirigiu-se aos roupeiros reais e descobriu que ainda se encontravam lá muitas pessoas a experimentar roupas e a fazer negócio. E voltou a fazer a mesma pergunta: mas o que é que vocês ainda estão a fazer aqui? Deveriam ter seguido para as cavalariças reais. E descobriu que eles tinham ficado fascinados pela beleza das roupas e pelos acessórios e que alguns já tinham criado negócios de moda, lingerie, calçado, joalherias, bijuterias e todo o tipo de acessórios. Estes também lhe asseguraram que estavam satisfeitos com o que tinham encontrado e também entregaram os seus cartões de visitas e pediram para agradecer ao rei. O ministro passou pelas cavalariças reais e descobriu que ainda estavam lá pessoas a criar escolas de equitação e a organizar corridas de cavalos. Ele ficou estupefacto e exclamou: "Meu Deus, mas o que é que aconteceu?" De seguida, passou pela Academia Real das Ciências da Arte e da Tecnologia e descobriu que muitos se tinham tornado artistas, médicos, engenheiros e cientistas. Depois passou pelo Ministério e ainda havia muitas pessoas lá que lhe asseguraram que estavam muito satisfeitas e que queriam candidatar-se a ministros e a diplomatas. Depois seguiu para o Supremo Tribunal de Justiça e descobriu que muitos se tinham tornado juízes e advogados. Depois passou pelo Observatório Real de Astronomia e encontrou lá pessoas de volta dos telescópios a estudar os astros e outras a dar consultas de astrologia e a fazer mapas astrais. Por fim, passou pelo Templo Real e, de seguida, apresentou-se ao rei para reportar: "Sinto muito, Majestade, mas parece que vamos precisar de mais tempo para encontrar um candidato. Não temos ninguém preparado para a audiência." E o rei perguntou: "Mas como é que isso pode ser? Porque é que ao fim de 6 meses ainda não temos ninguém para a audiência? O que é que aconteceu?" E o ministro contou ao rei o sucedido, tudo o que tinha observado, que as pessoas tinham estabelecido negócios, montado lojas e criado serviços e profissões ao longo do percurso e estavam muito satisfeitas e por isso não avançaram no treino. O rei ouviu atentamente e perguntou: "E na sala de meditação do Templo Real?" E o ministro respondeu: "Desculpe, Majestade, mas não está ninguém lá." "Quê?" disse o rei, parecendo muito surpreendido. O Templo Real era o local da santidade, o local final antes da audiência com o rei, porque é o lugar onde o rei vai no final de cada dia, onde fica completamente em silêncio e completamente absorvido pela meditação não dual. Não havia uma única pessoa lá. O rei mandou o ministro verificar novamente. O ministro foi e voltou e disse ao rei: "Majestade, não está ninguém lá, só vi o rapaz da limpeza." E o rei respondeu: "O rapaz da limpeza? Que rapaz da limpeza?" E o ministro disse-lhe: "Há um rapaz lá com a tarefa de limpar e de cuidar da sala." E o rei ordenou: "Traga-o até mim." E o ministro lá foi e voltou com o rapaz da limpeza, um menino com apenas 12 anos. E o rei perguntou ao rapaz: "O que é que tu estás a fazer no meu templo?" E o rapaz respondeu: "Majestade, meu senhor, acabei de limpar todos os itens que estão lá. Cuido deles desde criança. O meu trabalho é limpar e cuidar do templo." E o rei disse-lhe: "Mas eu nunca te vi lá." E o rapaz respondeu-lhe: "Não, senhor, eu fico sempre no canto, a esperar por si, a esperar que termine." E o rei perguntou-lhe: "E o que é que tu sabes sobre essas coisas?" Ele começou a questionar o rapaz e o rapaz disse-lhe: "Senhor, o que eu vejo é que o rei desfruta de todos esses luxos, de todas essas coisas ricas e bonitas. Ele desfruta de todos esses prazeres, mas eu vejo que, neste lugar, ele é intocado. Ele despe-se de tudo. Ele larga tudo. Ele não se importa com nada. Ele despe-se não apenas das roupas, mas também de todos os seus pensamentos." O rapaz parou de falar por um momento e depois disse: "Este é o meu lugar favorito de todos os lugares." E o rei virou-se para o ministro e disse-lhe: "Apenas este é o candidato indicado. Apenas ele está apto a ser soberano." Gratidão por ter assistido. Se gostou deste vídeo, clique em gosto, partilhe e subscreva o canal.